Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. Amém, amados? Espero que tu esteja bem, tua família esteja bem. E mais uma reflexão da palavra de Deus, mais um momento de oração por mim, por você, pela tua casa. Então, desde já, deixa teu like, teu comentário, compartilha, divulga, para que outros irmãos sejam edificados na palavra de Deus. Amém? Pastor Erivaldo Silva. Se inscreve no canal, Pierre Erivaldo Silva Oficial. Deus abençoe tua casa, Deus abençoe tua vida. Gênesis capítulo 12, versículo de 1 a 3. Temos umas promessas maravilhosas que Deus fez ao patriarca Abraão. Diz a palavra do Senhor. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Glória a Deus. Essa passagem bíblica que marca a chamada de Abraão é sem dúvida uma das partes mais citadas nas Escrituras, pois a história da redenção, não só a de Israel, como também a de toda a humanidade, começa com a chamada gloriosa desse grande patriarca. Nessa chamada de Abraão, Deus começa a construir em vivas cores o cenário para a formação de um povo eleito. E por meio deste povo escolhido, todos os demais povos da terra viriam ser abençoados e salvos. Mais tarde, isso se tornou possível por meio de Jesus Cristo, o mais ilustre descendente de Abraão. Conforme Gálatas capítulo 3, versículos 6 e 29. É o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Versículo 29. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão, e herdeiros conforme a promessa. Glória. O interessante é que Deus chamou Abraão depois mudou para Abraão, lá de Ur dos Caldeus, e através deste homem, Deus preparou para que, através dele, viesse um povo, e Deus desse povo ia fazer uma nação, e deste povo, Deus separou Abraão para que, através da descendência dele, o próprio Deus se encarnasse, que é o próprio Senhor Jesus Cristo, que veio da linhagem de Abraão. Então a chamada lá atrás, Abraão nem entendia isso, o que é que Deus estava planejando, porque esse mistério estava oculto, escondido, ninguém sabia, apenas Deus, a Trindade Santa sabia. E é muito glorioso a gente entender isso, que Deus escolheu este homem para que hoje eu, você e tantos outros que creem em Jesus venham essa descendência espiritual com Abraão sendo o pai da fé. Deus é tremendo nos seus projetos. Abraão foi testado muitas vezes e 25 anos esperando a promessa se cumprir. Ele foi fiel, dando glória a Deus, e ali Deus cumpriu através dele. E Sara preparou aí, Israel, que é o povo, a descendência de sangue carnal de Abraão. Jesus, o próprio Jesus, é a descendência dele, é a semente dele que Deus prometeu, que viria abençoar todas as famílias da terra. Isaac é a tipologia do próprio Cristo. E assim Deus foi trabalhando isso no decorrer das eras, na plenitude dos tempos, como a Bíblia diz, Jesus nasceu. A primeira promessa de Deus, tem 7 promessas aqui que Deus fez a ele, Abraão. A primeira promessa é: far-te-ei uma grande nação. Deus cumpriu essa promessa, esse juramento, esse voto, esse pacto na vida de Abraão, em Números 23, versículo 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria o Senhor e não faria? Falaria e não confirmaria? Em Deuteronômio, capítulo 1, versículo 10, Moisés descreveu o cumprimento dessa promessa, dizendo: o Senhor vosso Deus vos tem multiplicado, e eis que já hoje em multidão sois como as estrelas dos céus. Então, far-te-ei uma grande nação. E a nação com leis, com culturas, com regras de vida, com costumes, com artes, e a própria lei universal, celestial de Deus veio à terra, lá no Monte Sinai, em Êxodo 19. E o projeto de Deus era esse. Nasceram, veio Isaac, de Isaac veio Esaú e Jacó. Deus escolhe Jacó
E de Jacó vêm os 12 filhos, Rubens, Zebulon, Naftali, Aser, Dan, até José. E dali Deus permite passar esse povo, essa descendência de Abraão, passar um cativeiro de 430 anos lá no Egito. E vem Moisés, que é descendente de Abraão, e através de Moisés, Deus liberta aquele povo para cumprir o juramento na terra de Canaã, que Deus fez Abraão pisar e disse que a terra de Canaã seria dada para ele, a descendência. Então, a libertação do povo hebreu lá do cativeiro no Egito foi para retomar a terra prometida a Abraão, a Isaac e a Jacó. E Deus assim fez de uma forma gloriosa. Só que muitos na peregrinação no deserto tentaram a Deus, foram rebeldes. Muitos israelitas que saíram de lá, uns dizem 1 milhão, outros dizem 2 milhões, pereceram. E só as crianças que nasceram foram que entraram na terra prometida, salvo Josué e Caleb, que foram fiéis à promessa e viram ali Deus derrubando os inimigos, tirando de cena. Alguns ficaram lá na terra, mas a maioria do povo hebreu que nasceu no deserto, esses 40 anos de peregrinação, viram a promessa se cumprir. Mas nesse sobe e desce do povo hebreu, do povo judeu, a nação de Israel vacalhou, brincou demais. Salomão, quando nasce, ele peca, o reino é dividido, e você vê até hoje, o próprio povo de Israel crucificou o seu Messias. Porém, é o povo de Deus. Em 1948, Israel se tornou uma nação independente. Está aí. Todos aqueles que são contra Israel se levantam para tentar destruir. Isso é o próprio Satanás tentando atrapalhar o projeto de Deus, mas é de balde. Por fim virá o anticristo para tentar atrapalhar, mas Jesus virá com um sopro da sua boca e aniquilará e lançará o anticristo para o lago de fogo. E a igreja reinará e Israel verá que Jesus é o seu Cristo, o seu Messias prometido, não é? Descendente de Abraão. Mas Deus assim cumpriu uma grande nação. Abraão não viveu para ver isso. Abraão virá a ver quando ele for ressuscitado, o corpo dele será ressuscitado, será glorificado. E Abraão verá aquela multidão de judeus do seu sangue e aquela multidão daqueles que viveram pela fé como ele viveu. Não é a descendência espiritual de Abraão que creu no Cristo. Então Abraão ficará pasmado com aquela multidão de seres humanos que, como ele, acreditou nesse Deus santo. Dê glória a Deus por isso. A segunda bênção é: e abençoar-te-ei. Essa palavra abençoar-te-ei, Deus está dizendo: eu vou te favorecer, eu vou te alegrar, eu vou te felicitar, eu vou te abençoar, eu te darei vitória, eu vou te auxiliar, eu estarei contigo. Visto que Abraão é a imagem e semelhança de Deus, descendente de Adão, criatura do próprio Deus. E agora Deus escolhe esse homem para abençoá-lo, favorecê-lo, ajudá-lo, beneficiá-lo, dar vitória. Deus cumpriu essa promessa abençoando tanto Abraão como os seus descendentes. Em Gênesis 13, versículo 2 e Gênesis 29, 13. Em Gênesis 26, 12 está escrito: e semeou Isaque naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano sem medidas, porque o Senhor o abençoava. O favorecimento de Deus de Abraão foi para o seu filho Isaque, pois Isaque permaneceu fiel e dali passou para Jacó, que foi um escolhido de Deus, para justamente cumprir esta promessa, esse juramento, esse voto que Deus fez. Então, o favor de Deus passou para o povo, visto que eles guardavam os mandamentos, esse foi a ordem de Deus. Como Abraão guardou, os filhos de Abraão e a descendência também tinham que guardar, porque essa bênção aqui era condicional. Se Deus obedecesse, Deus não poderia fazer nada. Mas o Senhor cumpriu e abençoou, ajudou e favoreceu Abraão e sua descendência fiel a Deus. Os infiéis, Deus teve que cancelar o contrato, cancelar o acordo, e Deus não pôde cumprir a promessa de abençoar. Então Deus amaldiçoou, flagelou, castigou, arruinou, azarou, e aquele povo foi destruído. Só os fiéis ficaram debaixo dessa bênção porque obedeciam ao Deus de Abraão. Segunda promessa: e engrandecerei o teu nome. Quando a gente fala do nome, a gente fala da personalidade, da característica de uma pessoa. É o nome, é o peso desse nome. E o Senhor disse: Deus, ele tem cumprido essa promessa, pois o nome de Abraão é respeitado no mundo inteiro.
O nome de Abraão é respeitado por mais de 3 bilhões de pessoas que professam as 3 grandes religiões monoteístas do planeta, o cristianismo, o islamismo e o judaísmo. Portanto, mais da metade da população mundial tem Abraão como pai genético e como pai espiritual. Em 2 Samuel, capítulo 7, versículo 9, o Senhor disse a Davi: "E fui contigo por onde quer que foste, e destruí teus inimigos diante de ti, e fiz para ti um grande nome, como o nome dos grandes que há na terra." Engrandecer, elevar, exaltar o nome é uma honra tremenda para um pecador, pois daqui você entende que existem pessoas que Deus escolhe para que o nome do Senhor seja glorificado, centralizado. As pessoas da terra venham para o Criador através desta pessoa que Deus escolhe. E essa pessoa é submetida, se prostra, se humilha, se quebranta, reverencia, teme, é fiel ao seu Criador que se revela para ela. Que coisa linda! O dono do céu, da terra e do mar chega para mim, chega para você e chama você. E você crê, pede perdão, se reconcilia. E através de você, ele agora vai se manifestar. Você vai revelar, você vai levar esse Deus santo para o resto da população. E Deus jura engrandecer o seu nome. Muitos dizem assim: não, Deus não quer que você se glorie. Realmente, a glória absoluta é dele. O centro das atenções é ele. Porém, quem ele escolhe, ele vai exaltar o nome daquela pessoa. Porque através do nome daquela pessoa, o próprio Deus se revela. Assim Jesus disse em Mateus, capítulo 10, versículo 40, quem recebe a voz, não recebe a voz, mas recebe a mim que me enviou. Então, quando a gente chega em algum lugar, rua, na igreja, no departamento de trabalho, onde, qualquer ambiente, a Trindade chega. Porque agora Deus nos fez templo do seu Espírito Santo, tabernáculo da sua morada. Olha que coisa linda. Então, Deus fez isso com Abraão e pensa, a metade da população do mundo é descendente de Abraão. É descendente geneticamente e espiritualmente. Olha para isso, todos. Porque quando Ismael foi embora, o filho de Abraão foi embora com H, muitos nasceram de Ismael. Muito. Então Ismael tem um sangue de Abraão e os descendentes de Ismael têm um sangue do patriarca. E assim, veja que bênção Deus fez com esse nome poderoso. Se tornou tão poderoso de Abraão, que a gente ora ao Deus de Abraão, Deus de Isaac e o Deus de Jacó, ou Deus de Israel. Glorificado seja o nome do Senhor. Deus nos chamou para também engrandecer o nosso nome. Não que o nosso nome será acima do nome de Jesus. Mas veja, Deus levantou Moisés, colocou peso. Deus levantou Davi, colocou peso no nome de Davi. Deus chamou Elias, Eliseu. Deus chamou Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel. Deus chamou Joel, Naum, Malaquias, Zacarias, Jonas. Deus chamou Obadias, Deus chamou Sofonias, Deus chamou Mateus, Marcos, Deus chamou Lucas, Pedro, Natanael, Matias, Deus chamou os seus apóstolos, Deus chamou Paulo, Saulo que se tornou Paulo, Deus chamou John Wycliffe, John Hus, Deus chamou Lutero, Deus chamou tantos outros homens e mulheres também, para que ele fosse manifestado e glorificado, para que as pessoas viessem ao seu Criador através desta pessoa. Deus, ele chama, e quem ele chama, ele se responsabiliza. Agora é permanecer fiel. Mas ainda que caia, a palavra do Senhor diz que 7 vezes o justo cai, mas 7 vezes o Senhor levanta, ainda que tropece, mas levanta. Segue o propósito de Deus. Deus perdoa os pecados, lança no mar do esquecimento, como João Batista que Deus levantou e deu peso, e engrandeceu esses nomes, assim como foi de Abraão. Deus nos chamou para engrandecer o nosso nome, como foi o nome de Abraão, pois servimos ao Deus de Abraão. Abraão já se foi. Se Jesus não voltar, nossa terra, nosso momento aqui na terra também vai passar. Mas Deus nos chamou para dar peso ao nosso nome. Quando chamar o seu nome, saberá que existe um ser da Calabaragá sobre a raia. Tem um ser totalmente todo-poderoso, um ser transcendente, preeminente, proeminente, um ser emanente, um ser onipotente, onipresente, onisciente. Quando souber do seu nome, saberá que você carrega dentro de você esta pessoa viva, aleluia, o Deus glorioso, Cristo ressuscitado, o Espírito Santo dele, ele habita. Então seu nome não será você que fará alguma coisa, mas quem está com você
é o primordial, é o nome de Jesus que é sobre todo nome, conforme Filipenses 2, do 5 ao 11. Ao nome de Jesus se dobra todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra. Satanás, os demônios, todos os seres humanos se prostrarão ao nome soberano de Jesus. Mas ao nosso nome humano, Deus também dá peso e sabe que você carregará esse nome glorioso e muita vigilância, não é? Porque onde chega na nossa boca tem que sair o nome de Jesus e não de Abraão. Por mais que Abraão carregue esse peso, esse nome glorioso, mas é o nome do descendente dele que faz o milagre da vida eterna, salva, perdoa, cura, liberta e envergonha o inferno. Quarta bênção, e tu serás uma bênção. Deus tem cumprido essa promessa, pois Abraão tem sido uma bênção para o mundo inteiro. Em Isaías 51, 2, o Senhor diz: olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara, que vos deu a luz, porque sendo ela só, eu o chamei, e o abençoei, e o multipliquei. Então a quarta bênção, e tu serás uma bênção, então tu serás, Abraão, uma ajuda, um favorecimento para as outras pessoas. Através de você eu darei vitória para os demais. Ser uma bênção, como Deus prometeu, é desejar que tudo vá bem. E tu serás uma bênção, ou seja, desejo que tudo que você faça e como você vive, viva bem, tudo dê certo, nada tenha mal. Ao contrário da bênção e a maldição por quebrar a aliança, quebrar o pacto, quebrar o acordo. Mas como Abraão se tornou fiel, então tu serás uma bênção. Tu serás uma pessoa que carregará, onde chegar, coisas boas, palavras de vitória, palavras de abençoar, de desejar o bem. Por isso que Jesus diz, não vos amaldiçoe ninguém. Não amaldiçoe ninguém. Abençoe quem lhe amaldiçoa. Então você deseja que a pessoa viva bem. Claro que você não vai aceitar mentira, injustiça, corrupção. Isso é coisa do diabo. Mas tu serás uma bênção. Essa promessa para nós, para todos que seguem o Senhor, o Deus vivo. Tu serás uma bênção. Aleluia. E isso quer dizer que é desejar que as pessoas não se tornem egoístas. A bênção não é só para si. A bênção tem que ser levada para os outros. Então Deus disse, Abraão, eu me revelei para você. Então você não tem que só me ter. As outras pessoas têm que me conhecer. E vão me conhecer através de você. E Abraão, olha, cumpriu isso na risca. Aleluia. Então a palavra bênção, ela vem dizer, bem dizer, favorecer, ou um favor divino, ou uma graça divina. Então tu serás uma bênção. Deus está dizendo para Abraão, tu tem a minha graça, tu tem o meu favor, tu tem a minha ajuda. Isso não é teu só, leva para o mundo. Assim, o evangelho, nós não temos a Bíblia só para nós, devemos levar a palavra de Deus para o mundo, pois Jesus disse, ide e pregai o evangelho a toda criatura, quem crer será salvo, quem não crer será condenada. Então, a bênção de Deus que foi transferida para Abraão tem que ser levada para todos. E aí a gente vê o resultado da fé em Jesus, que é uma das religiões maiores do mundo, e muitas pessoas são abençoadas com a bênção do perdão dos pecados, o nome escrito no livro da vida, as bênçãos espirituais, os dons do Espírito Santo que vem sobre a pessoa regenerada, e além vem a comunhão com Deus e a vida eterna que está aguardando todos eles. Aleluia. A quinta promessa que Deus fez a Abraão, e abençoarei os que te abençoarem. Ou seja, vou favorecer quem te favorecer, vou ajudar quem te ajuda, vou dar vitória quem te dá vitória, e vou amaldiçoar quem te amaldiçoa, vou azarar, vou perverter, vou flagelar, vou afligir, vou atribular quem fizer isso com você. Olha o pacto, o voto e a promessa que temos com Abraão, temos com Deus. Deus tem cumprido essa promessa ao longo da história, pois aqueles que têm abençoado Abraão e seus descendentes têm sido recompensados por Deus. Em Gênesis 27, versículo 27 ao 29, Isaac confirmou a bênção de Abraão sobre o seu filho Jacó, dizendo, eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo, que o Senhor abençoou. Assim, pois, te dê Deus do orvalho do céu e das gorduras da terra, e abundância de trigo e de mosto. Sirvam-te povos, e nações encurvem a ti. Sê senhor de
teus irmãos e os filhos de tua mãe se encurvem a ti. Malditos sejam os que te amaldiçoarem, e abençoados sejam os que te abençoarem. Esta foi a bênção transferida para Jacó. E veja que toda a herança de primogenitura de Abraão de Isaac passou para Jacó. Quem tentou peitar o povo de Israel, ninguém ficou de pé. Ninguém ficou de pé. Todos esses vão cair por terra porque eles estão debaixo dessa herança, dessa promessa gloriosa. E o próprio Jesus é o Senhor. Israel está aí. Israel está aí. Por mais que Hitler se levantou e destruiu milhões de judeus, 6 milhões, mas não aniquilou a nação de Israel. A fúria maligna é terrível contra esse povo, mas é de balde porque tem esta promessa e não vai conseguir destruir. 1 Coríntios 16, 22, o apóstolo Paulo fala algo tremendo aqui para a igreja de Corinto. 16, 22. Se alguém não ama o Senhor Jesus Cristo, seja anátema, maranata. Se alguém não ama Jesus, seja amaldiçoado, pois Jesus é o descendente direto de Abraão. Quem não ama, ou seja, quem não obedece às palavras de Deus através de Jesus, seja amaldiçoado, seja anátema, diz o apóstolo Paulo. Então por quê? Porque amaldiçoou o Senhor, também será amaldiçoado. E uma das piores maldições será lançado para o lago de fogo, será o corpo lançado para o lago de fogo. E Deus fez isso. Então quem abençoou Abraão, o nome de Abraão, os descendentes de Abraão, através do próprio Jesus, também será abençoado. Mas quem tentar amaldiçoar será amaldiçoado. Assim somos nós na nova aliança. Também temos essa promessa. Quem tentar nos amaldiçoar, devemos abençoar. Mas o próprio Deus também, ele vai azarar a vida dessa pessoa ou do povo que tentar mexer com a igreja do Senhor. A sexta promessa a Abraão: amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Deus tem cumprido essa promessa ao longo da história, pois todos aqueles que se levantaram contra o povo judeu ao longo da história não têm ficado impune. O profeta Balaão reconheceu que não podia amaldiçoar quem Deus abençoou. Balaão, ali no livro de Números, no capítulo 21, 22, 23 até o 25, Balaão teve uma resposta tremenda da parte de Deus, pois ele foi tentar amaldiçoar o povo de Deus através do rei Balaque, o rei dos Moabitas, e Deus mudou a língua e disse que não pode amaldiçoar quem Deus abençoou. Se Deus favoreceu, se Deus derramou a graça, o favor divino, a ajuda, a vitória, está com o seu povo fiel, não tem azar que venha. Ou seja, Balaão queria que Deus azarasse o próprio povo. Como é que Deus vai azarar? Deus vai flagelar, Deus vai atribular, atormentar um povo que é fiel a ele. Isso não existe. Vamos ver a sétima promessa de Deus a Abraão. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus tem cumprido essa promessa ao longo da história, inclusive em nossos dias, por intermédio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em Gálatas capítulo 3, versículo 8, está escrito que, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. E em Gálatas 3, versículo 29, está escrito: e se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa, conforme o juramento que Deus fez ao patriarca Abraão. Deus cumpre infalivelmente as suas promessas na vida dos seus servos. Claro, todos os obedientes aos mandamentos do Senhor. E quando somos abençoados por Deus, essa bênção deve ser extensiva a outras pessoas também. Nós somos chamados para sermos uma bênção, mas também como abençoadores de outras vidas. Muitos querem, amados, infelizmente, ser abençoados de forma egoísta. E a gente vê muita gente assim, dentro da igreja e fora da igreja, acumulando bênçãos apenas para si. Deus, porém, chamou Abraão para ser uma bênção tanto para os seus próprios descendentes, como para todos os outros povos. Que Deus abençoe a todos nós. Fica esta breve reflexão para louvor e glória do nome de Jesus. As bênçãos de Deus também foi derramada sobre nós, agora através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Compartilha, divulgue e comenta esta mensagem e ore comigo. Bendito Deus de Abraão, de Isaac, Deus de Israel. Te glorifico, Senhor,
por essa palavra tão gloriosa. Glorifica o teu nome mais uma vez, como o único Deus vivo e verdadeiro, e nos ajuda a ser abençoadores, Senhor, com a bênção da vida eterna, com a salvação das nossas almas, perdão dos nossos pecados, as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, que muitas outras pessoas venham conhecer a salvação do teu santo Filho bendito. Te peço e te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amados, não te esquece, nosso alvo é o céu de glória, a paz do Senhor Jesus. Ô glória!